Mokuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve. Hoje estamos aqui para mais um dia da nossa quarentena. Espero que todos e todas tenham passado muito bem no dia de ontem e que não tenham tido nenhuma intercorrência entre familiares e amigos do Covid. Eu hoje gostaria de trazer o debate de qual a função da religião no momento de calamidade pública. O que a religião pode contribuir neste momento? E eu fiz aqui, eu acredito que o papel da religião no momento desse é difundir ao máximo e reduzir o ódio. É produzir mais sentimento de humanidade. Trazer em voga um amor divino que se perdeu. Produzir solidariedade em todos os âmbitos e o respeito. Estas são questões que todas as religiões, sejam elas afro-brasileiras, sejam elas de outras denominações religiosas, possam contribuir para que os seres humanos difundam uma rede de afeto. E eu vou explicar por quê. Se não for por altruísmo, neste momento que seja por egoísmo, como diria meu avô de santo. Nós somos interdependentes. O que a gente entende por seres humanos interdependentes? Existe uma rede de conexão a nível micro e macrocosmo. Microcosmo, nós temos aqui os seres humanos e todas as suas células. As nossas células, elas se comunicam, como nós estamos vendo por meio dessa pandemia. O que está em você pode passar para mim. Um vírus intracelular. Então, existe comunicação a nível micro. Nas relações celulares. Estas, por sua vez, está ligado cada vez em cadeias mais macro. Na célula, são os corpos, o corpo da sociedade, o corpo da natureza, o corpo dos aspectos gerais da humanidade e do planeta, e do mundo como um todo, do universo. Então, nós temos uma rede de interdependência em todos esses níveis. Basta ver, além do coronavírus, quais são os indicativos que nós temos de sobrevivência. Os indicativos é o isolamento social, mas dentro desse isolamento social nos falam: tome vitamina C, mantenham sua vitamina D em dia, procurem se alimentar corretamente, o que é para poucos. Não são todos que conseguem isso. Nossa sociedade tem uma grande parte dela que não tem acesso a esses indicativos. Nem isolamento, nem as alimentações que são adequadas. Mas eu tenho responsabilidade sobre isto também. Não é porque eu estou isolado da minha casa que eu não tenho contato com esta realidade. Na relação de interdependência, nós temos, se não físico, emocionalmente, e o pensamento, ele espraia. Ele está em tudo. Então, o que o outro pensa, o que o outro sente, em alguma medida eu estarei respirando, vivendo junto com ele. E essa rede de interdependência, ela é formada por redes de afinidades. Eu vou me agregar que nem turma. A gente não tem turma. Eu gosto dessa turma porque ela faz isso, eu gosto dessa religião porque faz aquilo, eu gosto. A gente vai se agrupando por afinidades. E estas afinidades, elas podem se dar por estes tópicos que eu dei aqui, pelo respeito, pela solidariedade, pelo amor, pelo ódio. Nós podemos nos agrupar não só fisicamente, mas do ponto de vista espiritual, podemos ter as nossas turmas todas agregadas a estes contextos.
quem alimenta desespero vai ter pessoas, tanto do ponto de vista físico quanto sobrenatural, ligado ao desespero. E vai ser muito difícil da gente romper com isso. Então, o que é o antídoto que eu venho falando desde o início? Ter um antídoto que seja o amor. Se você não consegue ter amor pelo outro, faça alguma coisa, que é a solidariedade. Promova um ambiente de solidariedade. Se você não consegue ter respeito, não desrespeite. Nós temos que começar por coisas elementares da nossa sociedade. E a religião tem plena responsabilidade sobre isso. Plena. A religião tem que estar fazendo o seu papel neste momento. Não só pais e mães de santo, como todos os dirigentes espirituais, todos os dirigentes de outras religiões. E aqui eu quero dizer que a espiritualidade não é patrimônio da religião. Não é. Existem pessoas extremamente espiritualizadas na ciência, existem pessoas espiritualizadas e nas diversas áreas, filosofia, arte, existem. Esse não é patrimônio nosso. E nós temos que estimular naqueles que estão ligados a nós que desenvolvam este tipo de sentimento. É fácil, pelo grupo de afinidades, eu me atrelar àquilo que não é positivo. Todo mundo fala assim, quando a gente fala do orixá, as pessoas falam assim, eu sou de tal orixá. E sempre destaca nesse orixá coisas negativas. Eu fofoqueira porque é de Iemanjá, outra pessoa irascível porque é de tal. A gente nunca fala, olha, o meu orixá é da justiça. Meu orixá, ele tem sobre ele a capacidade de ser justo. E eu tenho, como filho de orixá, a capacidade de ser justa se eu me conectar por afinidade a estes aspectos do meu orixá. Porque se eu não me conectar a isso, com certeza eu vou estar numa linha de colisão com o orixá. Eu vou estar em Euó com o orixá, em Quizila com o orixá. Porque Quizila não é só o que a gente come. Quizila é o nosso comportamento. Muitas quizilas comportamentais são muito mais lesivas do que o que a gente come. Então, o que eu estou dizendo? Pela lei das afinidades, nós, dentro das religiões afro-brasileiras, temos que enaltecer os aspectos positivos dos nossos pais e mães divinos e ir em busca de trazer esse bem-estar para a coletividade. O coronavírus, ele não trouxe um conflito social, ele trouxe um conflito de valores também. E este conflito de valores está ligado ao micro e ao macrocosmo. Eu tenho aqui um conflito de valor entre ser egoísta e altruísta. Eu tenho um conflito de valor de ser humilde perante o poder divino ou não ser humilde. Porque o poder divino nos dá alguma mensagem neste momento. Eu estou apto ou apta a ouvi-lo? O poder divino, então esses valores do amor e do ódio, do respeito, do desrespeito, da compreensão de que nós somos espíritos e não apenas corpos, existem valores embutidos nesse coronavírus. Eu falei que ele é uma motivação de reflexão. Associei, guardando as devidas proporções, este isolamento social com o Roncô, guardando as devidas proporções. Onde nós somos despidos de tudo. Eu falei outro dia dos consumismos. A gente consome tudo. Tudo. Nós somos predadores. E eu quero entrar aqui em uma dessas coisas do ser predador, que também é uma afinidade, quando eu estou na religião ou fora dela, com o intuito de tirar o que é melhor para mim e não para o todo, que isso acontece. Eu vou a uma casa de santo para tirar o melhor para mim. Eu estou aqui na época do coronavírus, eu preciso ter a minha comida.
Não são coisas distintas, são as mesmas, é egoísmo. E isto nos leva a ter um desequilíbrio muito grande nessa estrutura da sociedade e da espiritualidade. Nessa rede de interdependência que nós criamos. E normalmente esta rede de interdependência, ela tem por afinidade os padrões mais baixos que a gente pode desejar ou almejar. Eu me satisfaço com as coisas mais rasas da espiritualidade possível. Tanto é que foi um choque para as pessoas esse momento de isolamento, de mudanças de valores, de reflexões, de estreitamento, inclusive de mobilidade. Porque nós achávamos que nós éramos capazes de tudo. Pelo menos grande parte da sociedade, porque uma parte da sociedade, como eu disse outro dia, tem pouca mobilidade e muitas incertezas. E nós estamos aqui, num momento de escolha. Eu quero escolher qual lado? Eu que sou das religiões afro-brasileiras. Eu quero escolher o lado da divindade, das potestades divinas, orixás, inquices e voduns, dos meus ancestrais ilustres, caboclos, preto velhos, crianças, baiano, boiadeiro, mestres e mestras, entre outros. Qual é o lado que eu quero escolher? Eu preciso pensar nisso, porque isso vai estabelecer minhas redes de afinidades. Ou escancarar, que eu li um texto ótimo, o capitalismo está nu, indico a você, está rolando na internet. Ou escancarar minha nudez em relação ao que eu falo de espiritualidade, o que eu vivo de espiritualidade. Precisamos observar se nós, reis e rainhas, não estamos nus. Que estamos dentro das casas de santo ou de outras religiões, pregando o amor divino e numa hora desta, não assumimos nossa responsabilidade perante as pessoas. Eu não posso ser sacerdote, sacerdotisa dentro de uma casa de santo, eu preciso ser no mundo. Aquilo que eu aprendo com o orixá, aquilo que eu vivo com meus ancestrais, precisa estar no mundo. E é neste momento que eu vou ver minha capacidade, o ofó, que a gente tanto fala, a fala, o verbo. O quanto que meu verbo é capaz de fazer as pessoas mudarem os seus valores e terem bom ânimo, solidariedade, respeito, amor, conduzir as pessoas nesse sentido. Ah, isso é piegas. Ah, isso é uma religião muito piegas. Se não é essa a nossa função, vocês, por favor, me digam. Qual é a nossa função? Aí uma pessoa me perguntou outro dia, que eu vi depois da live, podia falar um pouquinho sobre consumo religioso ou consumo espiritual que eu não entendi? Vou responder. Quando você vai a uma casa de santo e você acha que a responsabilidade da sua vida, também pode ser na igreja, está na mão do dirigente. Aí você vai lá e paga e acha que ele tem que resolver seu problema. E aí você paga e fala assim, se você não resolver, você não é bom. Isso é consumo religioso. Isso é quando eu retiro minha responsabilidade perante o mundo, perante a vida. Nós auxiliamos, sim, e muito, vocês terem forças para lidar com vocês mesmos. A última live eu disse, a maior crise desse coronavírus é nós lidarmos conosco. Porque aqui não tem Instagram, não tem o que postar, porque a gente fala das fake news, muita gente tem uma vida fake news. Ela posta coisas na internet, ela fala as coisas, ou seja, ela vive do externo. O meu pai de santo tinha uma frase que eu gostava muito. Na sociedade, você não precisa ser, basta parecer. Ele falava isso, é isso que a sociedade prega. Você não precisa ser nada, basta você parecer que é. Agora nós estamos num movimento contrário. Não basta parecer, eu preciso ser a minha espiritualidade. Independente de eu estar na frente de um PG, de um ojubó, independente de onde eu esteja.
E eu acho muito interessante nós entendermos a função da religião. Esta religião, ela não é um enfeite e nem um adereço. Ela tem uma função social e precisa cumpri-la, principalmente neste momento de crise. Eu abrirei para 3 perguntas e encerraremos a nossa conversa de hoje, que eu acho que é um pouquinho, não foi tão pacífica, né? Porque eu estou chamando a responsabilidade aqueles que são dirigentes religiosos e chamando a responsabilidade aqueles que são adeptos crentes de todas as religiões. Por quê? Na crença da a nossa religião não é melhor do que ninguém, nem as outras melhores do que a nossa. Nós não somos melhores do que ninguém. Esse vírus conseguiu mostrar isso com uma sapiência sem igual. A gente é que nem São Tomé, né? Precisa ver para crer. Agora a gente está vendo que não somos melhores do que ninguém. E nós estamos num instante da sociedade que ou vamos. Isso não significa que quando tudo isso passar, a gente consiga simplesmente sofrer uma mutação social dos valores e viver um mundo outro, porque depende dessa construção que nós estamos fazendo dia a dia. Vamos usar isto em definitivo para mudar o status quo do mundo onde nós vivemos. O nosso mundo interior, micro, e o macro social. Agora as perguntas. A pergunta do Silvino Silva. Bênção, minha mãe, por que temos a tendência de sermos mais egoístas e menos altruístas? Bênção, meu filho. Boa pergunta. Talvez por isso nós prevaricamos com o poder divino. Prevaricar é se voltar contra o poder divino, né? Eu acho que essa foi o nosso primeiro egoísmo, quando nós quisermos ir contra o poder divino. E desde lá, desde então, seguimos numa sucessão de atos individualistas e egoístas. Quem sabe quando nós encontrarmos dentro de nós novamente a divindade, parar para escutar essa divindade, a gente consiga romper com esse ciclo. Enquanto a gente não conseguir, vamos fazer por condicionamento. Vamos nos cobrar todo dia não sermos tão egoístas. Vamos nos vigiar. Pergunta da Diana Rocha. A senhora acredita que a humanidade consegue melhorar após o corona e o luto que trará? Pensa, Diana. Eu acredito que parte da humanidade, sim. Uma parte dominante eu acho muito difícil. Dominante quando eu digo do poder político, do poder econômico e até do poder religioso. Eu acho que ainda nós temos que desprender de muitas coisas para chegar a isso. Existe um Deus, nós trocamos o Deus divino pelo Deus da economia. Adam Smith, quando falou sobre o Deus do neoliberalismo, apontando seu poderoso dedo sobre a humanidade, a gente passou a cultuar um Deus econômico. Então, isto leva tempo para mudar, mas eu espero que o corona realmente ajude a transformar isto. O José Rosa fez uma pergunta, mas também mais ou menos no mesmo sentido que a Diana acabou de fazer, que a senhora já respondeu. Aí tem uma do José Rojas, que como fazer para parar o ódio em outras pessoas? Primeiro nós precisamos parar o ódio em nós mesmos, porque eu acho que não podemos jogar para fora esse ódio. Em algum momento, em alguma medida, nós defendemos ele. E é esta a questão. Pergunta do Carlos Baltazar. Bênção, minha mãe. Esta é a hora do desapego da ilusão social. Por que é tão difícil libertar da ilusão? Porque só resta nós mesmos. Quando nós deixamos tudo que é fora, tudo que é externo, só resta a nós. E eu acho que essa é a grande dificuldade, nos enfrentarmos. Uma da Laís Verderame.
Bênção, mãe, a senhora acredita que esse vírus veio trazer mais amor, apesar de ser tão deletério? Eu acredito que esse vírus cumpra aí um papel que é algum recado do poder divino. Estamos numa rota errada. E agora nós precisamos mudar essa rota, isso depende de cada um de nós dentro da humanidade. Eu acho que eu já ultrapassei minhas 3 perguntas e vou encerrar este dia de hoje desejando a vocês muita paz, muita harmonia, que o orixá se faça vivo no nosso coração, porque a fé, ela é boa quando ela manda na nossa cabeça e não quando a nossa cabeça manda na nossa fé. Então é isso que eu desejo, que a fé que brota do nosso coração mande na nossa cabeça e determine os nossos valores. Permaneçam em casa, façam isolamento social. É dito pela Organização Mundial da Saúde que se o Brasil não o fizer, teremos um número altíssimo de contaminados e um número altíssimo de mortes. Façamos o isolamento social. Sei que não é fácil, mas vamos firmes neste sentido. E vou encerrar com uma pergunta. O que vocês fizeram de solidário desde o primeiro dia da minha fala? Mokuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, Salve, Salve.